Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Sua História, Seu Negócio. Quero agradecer a você que está junto com a gente, assistindo e ouvindo os nossos podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos, viu? Espero que os nossos podcasts estejam levando até você uma mensagem bacana, te ajudando também, você empreendedor, você que tem seu negócio, você que está começando um negócio, ou então você que já está aí, né? Você que já está aí na lida há um bom tempo, já está trabalhando um bom tempo aí. Espero que o nosso podcast, de alguma forma, venha trazer bons negócios para você, boas ideias também, tá bom? Hoje, gente, eu vou conversar com a Paula Silvestre. A Paula, ela tem um espaço, uma clínica aqui, Espaço Integrar, tá? A gente vai falar um pouco da história dela, ela vai contar um pouco da história dela. Espero que vocês gostem também. Paula, tudo bem? Olá, bem, e você? Tudo Prazer ótimo. estar aqui, agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Obrigado por trazer o André também. Sou fã do André, o filho da Paula. Gosto muito do André. O André esteve com a gente num evento, fez um resumo de todo o evento. Acho que ninguém fez um resumo tão não. detalhado como ele. Foi muito bom, a gente gostou demais. Então, obrigado, André, já pelo seu resumo. A gente ficou muito satisfeito assim, com o carinho que você trouxe pra gente. Então, a gente viu que a gente fez um negócio bom. Isso é muito gostoso, né? Quando a gente faz algo que a gente vê que é bom, Sim. A gente fica leve, né? E quem sabe vai ser o que vai dar sequência nos nossos negócios. Amém, né? se Deus quiser. Vai sim, se Deus quiser. Preparando desde cedo. Exatamente. Paula, conta pra mim, Paula, as pessoas aqui em Itapetininga já te conhecem hoje, né? Sim. Que a Paula tem a clínica, né? Espaço Integrar. Então já te conhecem. Mas você é de Itapetininga, você é nascida aqui em Itapetininga. Conta um pouco da sua história lá na infância pra gente, Paula. Vamos lá, eu sou de São Paulo, da Lapa, e minha família toda é de lá, meus pais são de lá. E quando eu fiz 13 anos, o meu pai se aposentou. Meu pai já foi pai com 40 anos, então ele se aposentou. E ele era do interior, ele era de Salto. E o sonho dele era criar os filhos no interior, né? Aí, então, nós viemos para Itapetininga, quando ele se aposentou, naquela ilusão de criar os filhos no interior. Claro que depois nós voltamos para São Paulo para estudar, para trabalhar. Né? Porque essa ideia de criar o filho no interior tem aquele negócio de qualidade de vida, não tem violência, sim. É mais fácil a educação. Na época que nós viemos, realmente era, né? Nós brincávamos na rua, eu e meu irmão, tranquilamente. Essa liberdade nós nunca tivemos em São Paulo, nem teríamos, né? E gostamos muito, curtimos muito aqui, com os primos, com os parentes que já moravam aqui. Essa liberdade toda de ir no sítio, andar a cavalo, coisa que a gente só fazia nas férias. Então, foi muito bom nesse sentido. Hoje, infelizmente, a gente já não tem mais essa qualidade de vida. Meu filho não tem essa qualidade de vida hoje aqui, né? Mas a gente faz um movimento inverso. Quando quer alguma coisa de qualidade, você vai para a cidade grande, um teatro, uma exposição, né? Sim. Mas foi por isso que eu vim para cá. Já faz 39 anos que eu moro na cidade. 39 anos morando aqui em Itapetininga. Sou mais daqui do que de São Paulo. Sim, sim. E aí, como você veio pra cá, criança ainda, né, praticamente. Voltou pra São Paulo e aí voltou pra Itapetininga. Eu fiquei aqui até terminar minha faculdade de pedagogia. Ah, tá. E aí, depois, você vai buscar especializações, né? Eu fui fazer cursos, me especializar. Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar na área hospitalar. Então, trabalhei como pedagoga na área hospitalar. Foi uma experiência fantástica. Trabalhei com crianças na CTI, crianças no Emílio Ribas, no Samaritano. Foi uma experiência muito rica. E aí, eu fui me encantando muito. Já tinha feito faculdade de pedagogia. E fui me encantando muito pela área clínica. Legal. Só que, no meio desse caminho, eu fui chamada para trabalhar aqui em Itapetininga, mandando currículo lá em São Paulo. A entrevista foi lá, mas a vaga era aqui na coordenação da antiga Anália Franco. Sim. Eu já tinha o pé numa ONG lá em São Paulo, e aí falei, puxa vida. Mas você já tinha algo em mente em trabalhar em Itapetininga ou foi um acaso? Não, porque eu trabalhava lá em São Paulo, eu já estava estabilizada lá, mas continuava mandando currículo, né? Porque começo de carreira, sempre mas você quer algo a mais. Gostaria que fosse em Itapetininga ou em Sorocaba. Quando eu fui chamada para fazer entrevista lá em São Paulo, no escritório de uma ONG para coordenação pedagógica, eu nem imaginava. Aí, quando eu fui na entrevista, a pessoa falou para mim, só tem uma coisa, você é ótima para vaga, falou do trabalho, tudo. Só que a nossa vaga não é aqui, é no interior. Eu sozinha, solteira, na hora, assim, numa fração de segundos, falei, bom, né?
Se eu gostei do papo, acho que eu vou topar. Ela falou, você conhece? É na cidade de Itapetininga. Eu falei, puxa, não acredito. Não sei se meus pais vão gostar de eu voltar pra casa. Seus pais ficaram? Meus pais ficaram, Aí eu voltei, fiquei algum tempo lá. E de lá eu fui para outras áreas. Eu sempre quis ir para a área, estando dentro da escola, ainda me especializando para a clínica, mas eu já estava na coordenação há muito tempo, eu já tinha saído de sala de aula. E sempre quis me manter nessa área. Depois disso eu fui para Tatuí, coordenar um colégio muito grande lá, fiquei anos lá. Depois o próprio sistema que eu atuava em Tatuí me transferiu para Itapetininga quando eu casei, me transferiu para o sistema daqui. E aí eu já tinha certeza que era a última escola que eu ia trabalhar, porque eu já estava montando clínica e queria mesmo ficar na clínica. Deixa eu perguntar, nessa ida para Tatuí, você também foi enviada para Itapetininga de volta ou você já queria daí? Aí eu achei, foi uma proposta que o próprio sistema fez para mim, para vir coordenar uma escola aqui. E aí eu estava casando naquele ano e eu já tinha um enteado também, que já morava conosco. Eu falei, é hora de ficar mais perto, acompanhar a escola e não viajar mais todos os dias, né? Aí acho que deu tudo certo. Deus sempre dá aquele jeitinho, né? Aí eu vim de vez pra cá. Aí você, então foi um ano muito marcante pra você, né? Porque você estava num trabalho em Tatuí. Sim. Foi no ano que você voltou pra Itapetininga, que era um pontapé ali. Eu fiquei alguns anos aqui, depois que eu fui pra essa empresa em Tatuí, fiquei alguns anos lá, viajando todo dia. Pra voltar pra Itapetininga. Surgiu a oportunidade de voltar. Nesse ano que você voltou pra Itapetininga, era a volta num trabalho novo, era o ano do casamento. Mas já era o ano também que você pensou em ter uma clínica? Mas aí já estava pensando em montar uma clínica. Você já queria algo seu? Isso. Mas enquanto eu trabalhava em Tatuí, não tinha condições, porque a coordenação escolar exige muito da gente. 24 horas. É o tempo que você está na escola e o tempo que você não está também. Sim, sim. Aí eu, estando aqui, sem viajar, tudo, eu montei uma clínica, trabalhava paralelo, nos horários que eu não estava na escola, a fim de tarde, fim de semana. Mas o meu coordenador, o meu diretor, sabia que eu queria migrar para a clínica. Até que chegou a hora que eu migrei só para a clínica. A clínica era chegou a ser um sonho ou foi algo assim que... Um sonho sonhado de criança ou foi um sonho sonhado que depois de uma certa... Foi acontecendo. O sonho de criança era ser professora, né? E aí, quando eu fui mesmo para o magistério, sou do tempo que tinha magistério, que você nem sei se você sabe disso. Aí eu fiz, quando eu fui entrar no magistério, em vez de fazer o antigo colegial, hoje ensino médio, eu fui fazer magistério. O meu pai sentou comigo e falou, é isso que você quer mesmo? É isso que eu quero. Você sabe que você nunca vai ganhar dinheiro sendo professora, né? Eu sei. Mas tudo bem, se é isso que você quer, e fui. Mas, assim, o meu emprego pagou minha faculdade, pagou meus cursos em São Paulo. Não fiquei rica, mas consegui me sustentar legal, né? Aí, quando eu voltei pra cá... Desculpa. Aí, quando eu voltei pra cá, então... Que eu já tinha bem claro que eu queria ir pra clínica. Num primeiro momento, eu não montei uma clínica. Eu aluguei uma sala, subloquei uma sala de uma colega, numa clínica de uma prima nossa... E fui trabalhando junto com ela. E aí fui me encantando demais, né? Me encantando. E eu falava pro meu diretor, eu falava, só mais esse semestre aqui. Não, fica mais um. Acabei ficando um tempo com o pé em duas canoas. Nesse tempo que você ficou nos dois lugares, né? Você tinha uma clínica, na verdade, uma sala. Sim. Né? Você tinha uma sala e você tinha o seu trabalho, né? Como qualquer outra pessoa, como um CLT. Não sendo... Mas sendo... nesse tempo, você tinha dúvida ainda se você queria ficar na clínica, montar a clínica mesmo, ou se de repente era melhor aquele salário todo mês, certeza que vai cair? Sim. O salário todo mês é uma garantia que o empreendedorismo te dá, né? Porque cada mês é um mês. Mês. Então, era bom eu ter aquele fixo, né? Mas para eu conseguir crescer na clínica, para até futuramente montar a minha, eu não podia ter outro emprego. Não tem como, porque quando você tem a sua empresa, você tem que se dedicar 20 horas por dia, 24 horas por dia naquilo, né? Aí, quando eu montei a minha primeira clínica, logo que eu montei a minha primeira clínica, o Alexandre Leme me chamou para coordenar a PAI. Aí eu falei para ele, Leme, eu não quero, agora que eu consegui sair da escola, que eu tô só na clínica. Não, você vem trabalhar com a gente, vem trabalhar. Aí pus a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, a PAI não é um serviço, é uma missão, né? Meu Deus, acho que eu
Eu devo ter alguma coisa para contribuir na PAI. Fui para a PAI. Puxa meio vida. período na PAI, meio período na Meu clínica, Deus do né? céu. Mas ainda assim eu tinha meio período livre, porque na PAI eu não era integral. E aí é diferente do outro emprego que eu tinha que cumprir o dia todo, né? Aí logo que eu entrei na PAI, eu engravidei do meu segundo filho, que é o André. Aí quando ele nasceu, voltei, cumpri a licença, a maternidade, voltei, aí falei pro Leme, falei, agora é hora de eu ficar num emprego só, porque a coordenação toma muito tempo, né? Mais a clínica, e aí eu tinha que ter um tempo também, porque o outro já era grande, já nessa ocasião já morava fora, fazia faculdade, né? Aí falei, agora eu tenho que me decidir. Aí deixei uma colega na PAI e fiquei só na clínica. Legal, legal. Ainda antes de você dar um start realmente na clínica, porque como você falou, você precisava dedicar 24 horas. Sim. Antes um pouquinho você ainda fez um trabalho missionário. Considero que sim. Tinha Sim. assim, salário, tudo, Sim. claro, né? Não era voluntária, mas ainda fiquei um tempo lá. Legal. E aí, ótimo. Então você está numa fase da sua vida que você trabalhou na PAI e ainda ficava naquele negócio, tenho um fixo, mas eu tenho o meu negócio, e aí já era um sonho daí ter a sua própria sim. clínica. Depois que eu comecei a alugar uma sala, e aí minha agenda foi crescendo e meu horário começou a esbarrar no horário da minha colega, que eu dividia com ela. Nessa hora eu falei, gente, né? Naquela clínica não tinha mais espaço, as salas todas alugadas. Eu falei, agora, eu vou arriscar. Né? Eu já tinha uma clientela legal, muito vínculo com as escolas, tudo, uma procura legal. Falei, agora eu vou arriscar. O máximo que pode acontecer é não dar certo e voltar atrás. Então, no primeiro momento, eu aluguei um espaço por alguns anos. E aí só foi crescendo, aí eu fui juntando outras colegas que foram comigo, colegas que estão comigo até hoje, né? Em outra área, mas na área clínica também. Legal. Aí eu comecei a me dedicar 100% para a clínica mesmo. Esse 100% aí você dividia com o André, né? Dividia com o André. O André é pequenininho, ele não tinha nem 2 meses, eu já voltei a atender na clínica. Ia junto. Você não tendo seu emprego fixo, né? Você não tinha como tirar uma licença maternidade, você não tinha como se afastar por um tempo. Como que você fazia a conciliação de estar grávida, né? Com barrigão, porque toda mulher grávida fica com barrigão, não tem como. E com o tempo no trabalho, como que você dividia isso? Eu trabalhei até a hora dele nascer. Né? Eu tive uma consulta às 9 da manhã, eu ia entrar no serviço ao meio-dia, aí da consulta o médico falou, ele vai nascer agora. Eu falei, não, mas eu tenho uma reunião de professores à tarde. Ele falou, manda as professoras irem lá na maternidade que você vai estar ótima no final da tarde. Caramba! E trabalhei até a hora dele nascer, passei super bem, graças a Deus, foi tudo bem. E aí quando eu voltei ainda cumpri a licença maternidade, na PAI, onde eu estava. Depois cumpri a licença, voltei, meu tempo de estabilidade para a empresa também se organizar. Mas aí eu já tinha voltado na clínica com 2 meses. Porque quando você é empresário, empreendedor, seu salário depende do seu serviço, de mais ninguém. Não dá para ficar 6 meses em casa, 4 meses em casa, né? Seria muito bom se eu pudesse ficar só assim. Mas eu pensei, falei, bom, também o André vai ter que se habituar a essa vida louca que nós temos de empresário aqui em casa. Aí, um pouco ele foi pro berçário muito cedo, no período que ele ficava no berçário eu atendia, no outro período ele ia um pouco comigo, ficava com a secretária ali do lado, entre um atendimento e outro dava um mamá, voltava a atender e passou rapidinho que eu nem percebi. Deu super certo. A gente que vê de fora, você é a mãezona, né? Dá pra ver isso, você é a mãezona, né? Dá pra ver nos seus jeitos, né? E como que foi o nascimento do André? Existiu uma Paula antes do André nascer, uma Paula depois do André, como empreendedora, como empresária? Você viu algo diferente na sua vida? Muda totalmente, né? Muda totalmente, porque a partir do momento que ele nasceu, a prioridade é nos horários dele. Aí eu tinha que... Mas os meus pacientes também, sempre muito aqui no coração, né? Mas aí você tem que se organizar, porque eu acho que a primeira infância, principalmente, que é com a fase que eu trabalho, e prezo muito isso, prego muito isso para os pais, é a fase mais importante. A criança só tem infância por 10, 12 anos na vida. O resto da vida ela vai ser adulta, né? E tudo que você planta na primeira infância, principalmente até os 6, 7 anos... é o que ele vai levar de base. É o que ele vai levar para o resto da vida. É a parte afetiva, emocional, a religião que você vai introduzir para o seu filho, a religiosidade. Então, isso pesava muito,
né? Então, primeiro eram as necessidades dele. Deixar ele bem. Ele foi para a creche muito cedo, para a escola das Irmãs Dominicanas, onde eu deixava ele tranquilamente, ele se sentia em casa, se sente em casa até hoje, vira e mexe, vai lá visitar elas, né? Mas primeiro as necessidades dele, depois o horário do consultório. Mas aquilo que eu falei passa muito rápido. Se você me falar exatamente como, quero saber exatamente com detalhes como foi esses primeiros 3 anos que ele era totalmente dependente, eu falo, olha, foi tão tranquilo que eu nem vi passar. Uma coisa muito interessante, como que eu posso até dizer, mas eu acredito que é uma coisa que talvez para algumas pessoas seja difícil de entender. Você é empresária, você é empreendedora, você teve um filho e você está dizendo para mim que a prioridade era o filho, não era a empresa. É. A gente separar isso no dia a dia é muito importante, só que a gente sabe a dificuldade que é para uma mulher. Sim. Porque pro homem falar, não, mas tá tudo bem, né? O homem é mais assim, né? Despachado com também, tudo, né? né? O apoio. Mas o homem já é mais assim, esse negócio de trabalhar e tal. Mas pra mulher empreendedora, pelo instinto de mãe, existe essa dificuldade, né? De você deixar o filho, você... Por mais que, tá tranquilo lá, mas você... É o momento que você deixou pra você cuidar da empresa. Mas as prioridades eram o André. Confesso que o primeiro dia que eu deixei ele na escola, com 4 meses, que para ele era indiferente estar comigo, estar com uma outra pessoa, desde que ele tivesse alimentado, né? Porque ele ainda mamava no peito, eu saí chorando. Cheguei no consultório chorando. Eu falei, ai, meu Deus do céu, deixei ele na creche, né? Mas aí depois eu fui me acostumando. E aí também eu tinha uma certeza muito grande de que ele estar com outras crianças, eu achava que isso ia ser bom e foi muito positivo, ia ser melhor do que ele estar sozinho em casa com a avó, com a babá. Não que ele estivesse mal cuidado em casa, não por isso. Mas ele precisava conviver com outras crianças. Eu sempre falo que eu criei 2 filhos únicos. Porque quando ele nasceu, o Vitor completou 21. Então, eu criei 2 filhos únicos, né? E nenhum deles teve a oportunidade de conviver com um irmão, criança. Hoje eles se amam, se adoram, falam a mesma língua, né? Ele conversa muito mais com o irmão do que eu converso. Mas naquela época, outra criança sozinha, né? E criança precisa de criança. Essa opção é que você também já vem de um estudo, né? Dessa Você área, é dessa área, então você entende muito bem. Mas essa visão que você está trazendo é uma visão muito importante para as mães empreendedoras terem. Sim. Que muitas vezes o filho vai estar melhor numa creche, numa escola, do que com a avó, com a babá. Não tirando, De jeito imagine, nenhum. são salvadoras da pátria. Sim, né? nossa, minha mãe me ajudou Imagina. muito, claro. Mãe, sogra, babá são pessoas assim que a gente santifica na casa. Necessárias. Não tem como. Mas assim, o quanto é importante a criança também, enquanto a mãe empreendedora, né, entende quanto é importante a criança também estar com outras crianças para se desenvolver. Por mais que isso doa a primeiro momento. Sim. Você chorou, né? Claro. Se você veio da área, você estudou isso. A hora sabia que ele estava bem. A hora que chegou na clínica, meu coração falou mais alto. Eu falava que ele era mais bem cuidado lá do que em casa. Na escola que ele estudava, dava para comer no chão, de tão limpo. Quando eu pegava ele no final do dia, ele parecia um boneco de vitrine, de tão perfeito que ele estava, né? Com a nossa em casa, ele não fica tão perfeito assim, né? Mas mas ao mesmo tempo, se você é empreendedor, essa criança vai ter que aprender a conviver com isso, que você não tem hora, não tem dia, né? Tem sábado que a gente tem que trabalhar, tem noite que tem que trabalhar, tem final de semana que você tem que trabalhar. Ele vai ter que aprender a conviver com isso. Então, conforme ele foi crescendo, ele foi percebendo que essa era a história da vida dele, né? Um pai e uma mãe empreendedores. Ora, o pai está numa empresa, ela está na outra, o pai viaja bastante, né? Eu viajo muito para cursos, congressos. Quando eu não faço, dá umas passadas nos meus cursos, ele já me cobra. Tem nenhum congresso para fazer, mas faz tempo que você não viaja. Né? Então, ele aprendeu a viver com isso. E ele sabe que esse esforço diário que nós temos é que vem o sustento dele também, né? Da escola, das coisas, das regalias que ele tem, dos passeios que ele faz, de tudo que ele precisa, vem desse nosso esforço. Que é diferente de ter um salário, né? Você ganha X por mês, aí você sabe que você pode arcar com aquilo. No empreendedorismo, não. Você tem que deitar o cabelo mesmo para garantir aquilo no final do mês, né? É diferente. Paula, qual foi o momento, por mais que a gente volte um pouquinho na história, não tem problema, porque eu acredito que eu passei essa pergunta. O momento que você falou assim, eu vou ser empreendedora. Sabendo que você não ia ter horário, sabendo que seu salário não era mais fixo. Assim, não, eu vou ser empreendedora porque eu vi alguma coisa, porque eu senti isso no meu coração, porque eu virei essa chavinha e eu quero ter meu negócio.
foi quando a minha agenda começou a bater com a da minha colega, né? E aí eu tinha 2 opções: parar naquela agenda e recusar outros atendimentos ou crescer, né? Aí, e eu com fila de espera. Aí eu falei uma coisa que o André fala muito pra mim, hoje parece até que ele ouvia eu falar, gente, eu estudo muito, porque eu estudo muito, até hoje, estudo bastante. Eu tenho que colocar isso em prática. Não tem sentido eu investir tanto desse lado, estudar tanto, fazer tantos cursos, tantas formações, e guardar isso, usar só metade do tempo, né? Aí falei, não, agora eu vou arriscar. Foi nesse momento, quando a minha agenda bateu com a dela, que a gente tinha que fazer um joguinho de cintura. Quem vai atender hoje, quem vai atender amanhã. Né? Senão que a agenda dela também estava boa, a minha também, né? Aí foi nessa hora. Nesse momento. Eu sempre ouço e falo também de vez em quando. Você falou aí que você tinha 2 opções. Eu sempre coloco isso pra tudo na vida, né? Às vezes até coisas com os meus filhos. Você tem 2 opções. Não tem mais que 2 opções na vida. Sim. Sempre são 2 opções. E você falou nesse ponto que você tinha 2 opções. Ou você voltava a ser assalariada, né? Ou você ia crescer pro seu negócio. Ou ficava estagnada com aquela sala ali. Parava, né? ali. Isso. São 2 opções. Aí eu lembrei agora de uma frase. Crescer dói. Sim. Todo crescimento tem uma dorzinha de alguma coisa? Eu acho que tem. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Tem um investimento financeiro. Enquanto eu só pagava aluguel ali, eu só pagava aluguel. Ganhava para pagar aluguel, né? E tinha as minhas retiradas. A partir do momento que eu decidi crescer, então eu comecei a guardar dinheiro. Eu tinha que ter dinheiro para alugar um espaço maior. Um dinheiro dos primeiros aluguéis. Porque, né? Você não aluga e sai bombando a agenda no dia seguinte. Por mais que tenha espera, mas empreender é muito mais do que só abrir uma porta, né? É o escritório de contabilidade, é a secretária, água, luz, internet. Mobiliário. Tudo, né? Tudo, mobiliário e tal. E aí você tem que... Dói nesse sentido, abrir mão de algumas coisas e se dedicar muito, muito, muito para você também fazer o seu nome na sua área. Uhum. Então, se isso é considerado uma dor, eu acho que a dor é essa. Abrir mão de muitas coisas, financeiramente, de tempo, até que a coisa se estabilize. Mas é legal você falar assim, você falando, tá vendo várias frases e mensagens que eu já ouvi. É uma dor que, na verdade, te tira de uma zona de conforto. Sim. Que te incomoda. Não é uma dor que vai te matar. E não é uma dor que vai te prejudicar, não é uma dor que vai fazer você sofrer, né? É uma dor que só vai tirar você da zona de conforto, ou então, se você não quiser colocar como zona de conforto, mas vai fazer você ir para um outro nível. Isso. E esse crescer. Fazer crescer. E esse ir para um nível é um passo que você tem que dar, talvez esse passo seja... Você está tanto tempo num lugar só, que talvez esse passo seja esse incômodo. Uhum. Mas é importante ter essa dor, porque sem a dor também não vai ter o crescimento. Mas é a mesma coisa que quando você tá indisposto, né? Exatamente. Você tá indisposto. Se você não tomar uma atitude boa, hoje eu vou tomar um remédio, hoje eu vou parar, vou descansar para estar melhor amanhã, realmente é mesmo isso, né? E outra coisa que você falou, que eu gostei muito, acho muito interessante, é a respeito dos estudos. Você estuda até hoje, né? Tem um histórico de estudo muito grande. E você falou que você não tem por que você guardar tudo isso que você faz, que você estudou. Você quer trazer isso para as pessoas, né? Isso já a gente já começa até a mudar o assunto. Isso já vira um dom. Então, se você estuda, tem vários estudos, você gosta, porque você não faria se você não gostasse. Sim, claro. Você gosta de estudar, mas quer passar isso para outras pessoas. Você acredita que você encontrou seu propósito dentro da sua área? Ah, tenho certeza. Eu sou muito envolvida com a igreja, sempre fui, né? E tudo, sempre peço a orientação divina, né? Para tudo. Uhum. E parece que Deus vai mostrando os caminhos pra gente, né? E já na igreja também, já fiz muitas coisas. Já fui voluntária, quando eu falei lá em São Paulo, trabalhava em hospitais, tá? Então, ali também já era uma missão, que você não sabia quem você ia encontrar. Né? Você deixava uma criança de um jeito no dia seguinte, às vezes ela não estava lá. Na hora de passar o plantão, você via que ela... Né? Algumas tinham alta, mas algumas também faleciam. Trabalhei com crianças com câncer, crianças com HIV, crianças na UTI. Então, aí você já tem que encarar a mesma coisa como uma missão. Porque se você encarar só como serviço, que legal. Faz um planejamento para ver a fulaninha, chega lá, a fulaninha já não estava mais lá, né? Então, aí você já começa
acho que Deus já vai preparando você para uma missão. E essa coisa de partilhar o conhecimento, eu acho muito legal. Mas é uma coisa que você enfrenta, principalmente numa cidade pequena onde nós estamos, enfrenta muita resistência às vezes. As pessoas não gostam muito de compartilhar. As pessoas têm muito receio da concorrência. E eu sempre falo que não existe concorrência, não existe rivalidade, existe concorrência. As pessoas têm medo da rivalidade, né? São rivais. E a concorrência é muito grande. Então, hoje, por exemplo, há muitos anos, se eu pego uma criança que eu vejo que não está fluindo comigo, ou foi até um determinado ponto comigo, aí mudou a faixa etária, o interesse da criança mudou, o interesse da família mudou, eu sou a primeira a encaminhar para uma colega. Mas eu tenho colegas que falam assim, você é louca de encaminhar? Né? Você é doida de encaminhar? Você está ganhando dessa família, você encaminhou para mim? Viu? O trabalho vai muito além da parte financeira. Né? Se eu trabalho com ser humano, se eu trabalho com vidas, que é o meu trabalho, essa vida tem que estar bem. Essa família envolvida tem que estar bem. Essa criança tem que estar tirando fruto do meu trabalho. Não é só vir aqui para pagar X a sessão. Então, é uma coisa que envolve... Eu acho que pode ser uma missão, sim. Fala aí, hoje você tem um espaço, né? Isso. Qual que é o endereço do seu espaço? Eu estou ali na Fernando Notari, mais conhecida como Esquina da Venceslau Braz. Sim, Esquina da Venceslau. Caminho lá para Unimed, sim. Caminho lá, né? E ali eu estou há 6 anos. 6 anos. Antes disso, nesses últimos 20 anos, eu loquei alguns espaços, né? Loquei um espaço, depois o proprietário pediu, aí mudei para outro. E aí, então, há 7, 8 anos atrás, cheguei para o meu marido, nós já tínhamos intenção de construir, falei, acho que agora é a hora, né? Estava pequeno lá onde eu estava, aí que eu parti para um espaço próprio. Legal. Paula, e como que foi essa construção para esse espaço próprio? Como que foi o trabalho, desde pensar, será que a gente vai fazer algo? Muito legal, né? Como que foi isso? Legal depois de pronto, né? Legal ver. A execução bonito, é complicada, colorido, né? É lindo lá. Você passa, você vê que é colorido, é bonito, né? Depois de pronto. Mas como que é? Como você chegou a planejar, assim, por exemplo, tô dando um exemplo muito hipotético. Quando você saiu da PAI, você pensou, bom, vou para minha clínica agora, daqui a alguns anos, daqui 3, 4 anos, não sei, eu vou montar a minha. Isso, sempre tive esse desejo, né? Porque quando você loca um espaço, esse espaço é adaptado. Né? E eu trabalho com crianças portadoras de deficiência e as minhas outras colegas também. Então é assim, o banheiro para adaptar não é fácil. A porta é estreita, o corredor é estreito, não tem ângulo para cadeira de roda, um monte de coisas, né? E tem uma casa que tem goteira não sei aonde, a outra entra água por baixo da porta, porque um lugar alugado é sempre uma casa adaptada, né? Ou um barracão, uma casa. E eu queria ir para um lugar que fosse adequado. Então, quando nós começamos a pensar em construir, nossa, daí vem aquele sonho, falar, vai ser o lugar, né? Para você ter ideia, o corredor da minha clínica tem 4 metros de largura. Eu conheci lá. Você foi lá, né? Sim. Então, quer dizer, dá para dançar no corredor, né? É um salão o corredor. Então, aí eu falei, já que é para construir, então vou construir tudo muito bem. As portas têm 1 metro de largura, né? Então, aí você começa a ver tudo aquilo que você fez, que você teve que adaptar, qual seria o ideal? É claro que se eu falar para você que tem coisas para mudar, ainda tem. Porque diz que a primeira construção você faz para um inimigo, né? A segunda para um amigo, a terceira para morar. Legal. Diz que é assim. Então, é claro que nesse tempo que eu tô lá, já ajustei algumas coisas, né? Agora mesmo tô fazendo uma outra reforma lá, fazendo um parque que era aberto, cobrindo para ficar indoor e tal. Mas sempre tem, né? E esse é a saga do empreendedor, né? Sempre tem alguma coisa para adaptar. Sim. Mas esse processo de pensar na clínica, nos detalhes, na amplitude das salas, o que eu ia querer, se eu ia querer um ambiente clean, um ambiente colorido, uma coisa, né? Aí é muito gostoso. Deixa eu perguntar outra coisa pra gente poder até trazer isso pro pessoal que tá ouvindo ou assistindo. Você fez um planejamento financeiro? Sim. Como que foi esse planejamento financeiro? Porque hoje você tem uma clínica muito bonita, quem quiser conhecer pode ver pelo Instagram. Sim. Tem site também? Tem um site, a gente deixa na descrição, mas no final a gente fala mais sobre isso. Mas sua clínica é muito bonita. Então, como que foi o planejamento financeiro? Porque
se tem alguém assistindo a gente agora e sonha em ter uma clínica, como que eu faço para ter uma clínica igual vai ser impossível, o mais próximo possível de uma clínica integrar, em qualquer lugar do Brasil? Sim, a pessoa pode ter uma clínica até melhor, né? Mas tem que ter um planejamento financeiro. Então, por alguns anos eu me planejei para isso, me programei, né? E porque, assim, começar do nada é muito difícil, né? Porque, por mais que você tenha dinheiro, vamos supor que você pega uma família que tem muito dinheiro, mas o negócio é que tem que se sustentar, né? Não é você tirar dinheiro de outro lugar. Então, aí foi tudo com muita calma. Primeiro compra o terreno, depois aí vem a verba para fazer o projeto, que também não é barato, depois vem a parte da construção, depois vem a parte de imobiliários. Foi tudo passo a passo, mas bem planejado. Eu diria que as pessoas têm que se programar. Porque e obra é uma coisa muito assim, né? Ela pode ser bem naquilo que você planejou, ou o custo pode subir demais no decorrer da obra. Então, se não for bem planejado, aí vem, vou pôr mais uma coisinha aqui, vou abrir mais uma porta lá, vou pintar essa parede de outra cor, aí o seu planejamento estoura. Então, eu acho que as pessoas têm sim que... Nós lá em casa somos muito seguros em relação ao planejamento. Acho que isso faz toda a diferença. No nosso caso, foi assim. Sim, seria o caso, assim, fazer um planejamento, não importa qual fase que você está, mas planejar já um futuro que você quer chegar. Eu acho legal, né? Tanto que eu construí uma clínica, veja, eu construí uma clínica grande, perto das casas que eu alugava, era uma clínica grande, né? Hoje ela já é pequena para minha necessidade. Né? Então, assim, você pensa numa coisa grande, né? Mas você também não tem noção da proporção que isso vai tomar lá no futuro. Então, assim... Mas se a pessoa só pode fazer uma coisa pequenininha, faça. Eu só posso construir uma sala e uma recepção, um banheiro. Faça. Né? Mas faça de um jeito que já seja adequado, né? Para aquela necessidade que você tem. Porque as reformas também depois têm um custo muito alto, né? Então, você faz hoje de um jeito que sai das normas da ABNT, por exemplo. Você tem que cumprir as normas da ABNT. Se você fez, vou fazer aqui depois eu dou um jeitinho. Não dá para dar um jeitinho. Né? Porque você também responde a órgãos, né? Prefeitura, vigilância, tudo isso, né? Ao conselho da pessoa com deficiência. Você responde a tudo isso para atender as normas. Seja uma loja de roupa, de sapato, de bijuteria, ou seja, uma clínica. Ela tem que ser acessível. Hoje em dia a gente tem que prezar muito por isso. Todo mundo tem que ter acesso. Uma cadeira de roda tem que entrar, uma pessoa com baixa mobilidade tem que entrar. Isso tudo é muito importante. Porque nós estamos falando de um mundo que tende a ser inclusivo também, né? Não dá pra fazer de qualquer jeito. Eu acho que não é legal, né? Não tem como. E fala uma coisa pra mim, Paula, como que foi a escolha do nome Clínica Integrar? Foi um estudo, tive uma pessoa que me ajudou, o Felipe, que ele é da área da publicidade, e aí nós fomos jogando muitas, inclusive junto com a equipe que trabalhava comigo, que foi comigo lá para a clínica, não são minhas sócias, mas são minhas parceiras. Nós fizemos todo o estudo do projeto junto, eu apresentei para elas a ideia inicial do projeto e junto nós fomos adaptando algumas coisas. E se fizesse assim, se fizesse assado e tal, porque outras cabeças juntas pensam mais, né? E aí nós fomos jogando várias ideias pro nome, até que eu queria alguma coisa de integração, não tinha vindo o nome Integrar ainda na cabeça. Aí, quando ele me trouxe a ideia do coração, todo partido como um quebra-cabeça, aí que veio, puxa, então vamos usar a palavra integrar. Aí que veio... Ficou Clínica Integrar. Porque também a ideia da clínica é fazer com que a equipe seja integrada e nós somos. Entendi. Então, é integrar não só no símbolo, mas uma equipe integrada. Com toda a sua história, com tudo que você contou pra gente, que você sabe, que você passou e sentiu... Qual que é a maior lição que a clínica te dá hoje? Fala, caramba, a clínica me deu essa visão de vida. É muita dedicação, mais do que eu imaginava. Muita dedicação, muito comprometimento, muita responsabilidade, tá? Sabe? Tudo muito. A clínica me traz tudo muito. Porque para ela rodar hoje, tem que ter todo um aporte financeiro, né? Tem algumas salas que eu loco, algumas salas que eu uso. Os meus locatários, eles têm que ter a certeza de que vai estar tudo em ordem quando eles chegarem para trabalhar, né? No dia seguinte. Passamos já por
assaltos, roubos, já passamos por tudo isso, né? Põe uma grade aqui, põe uma grade lá, aumenta uma câmera aqui, aumenta uma cerca elétrica lá. Então, tudo isso pega a gente de surpresa, né? Mas o bom senso e tudo muito, eu acho que é a lição, assim. Muito cuidado, muito zelo, muito bom senso para tocar, para fazer. Que nem agora eu tô fazendo uma adaptação, uma obra lá. Um cuidado com os meus locatários. Ai, gente, desculpa o transtorno aqui, desculpa o transtorno lá, porque pintor, é pedreiro. Né? Então, eu acho que esse senso de responsabilidade é o que vem mais, fala mais alto. E você, como você já veio de uma outra base de estudos e quis ser professora, você acha que valeu a pena empreender? Valeu. Acho que valeu. Se eu disser para você que o meu coração não fica um pouquinho no pátio da escola, também fica, porque aquele universo escolar é maravilhoso, eu adoro. Gosto muito do universo escolar, né? Tanto que voltei para a escola, né, André? Voltei para dar aula. Mas eu acho que empreender valeu muito. Não, assim, as pessoas falam, é porque você faz seu horário, você tem... Também faço, né? Mas normalmente o meu horário é o dia inteiro. Quando eu não tô atendendo, eu tô lá no administrativo e tal, né? Mas eu acho que você buscar um sonho, ter um espaço onde você possa fazer do jeito que você acha legal, colocar a sua prática do seu jeito, da sua forma, com a sua forma de pensar, faz muita diferença para o meu trabalho na área educacional. Legal, legal. Hoje, então, a gente poderia dizer que você está realizada empreendendo e dando aula. Totalmente. Você conseguiu conciliar, depois de um tempo, pra gente ver, né? Como tudo tem seu tempo, né? Tem, exatamente. Você trabalhou, né? Você foi professora, você trabalhou na sua área, o que você estudou. Aí você fez o que você tinha que ser, o que tinha que ser feito. Que me deu uma base enorme para clinicar. É uma coisa que a gente pode esquecer, eu falei isso no outro podcast, que onde nós estamos é onde tá dando a base pra gente. Exatamente. Então a gente tem que valorizar isso. Então você teve toda essa base, depois você ainda passou pela parte que teve uma outra experiência de vida, né? E aí sim começou a nascer a Clínica Integrar, né? E depois de muito trabalho, de muito tudo, como você disse, hoje a gente tem a Clínica Integrar. Toda essa história fez toda a diferença para chegar na clínica. Toda a diferença, porque eu trabalhei com públicos diversos, trabalhei em São Paulo, cheguei a trabalhar não só em hospital, mas em periferia também. Uma outra clientela que eu desconhecia. E aí me fez crescer demais, né? Me fez chorar muito também. Porque eu chegava lá no dia seguinte, numa creche que eu coordenava, e tinha histórias muito tristes. Tinha dia que eu mal dormia, porque eu tinha medo do que eu ia ver no dia seguinte, quando as crianças chegassem, né? Crianças de periferia mesmo. Mas me fez crescer muito. E hoje eu trabalhei com crianças em escolas lá em São Paulo mesmo, que iam de motorista particular. Que a gente nem via os pais, crianças muito abonadas. Então, isso tudo me fez pesar numa balança e me faz perceber uma coisa, que o direito à educação tem que ser o mesmo para todo mundo. Tanto faz. Então, hoje, na minha clínica, eu atendo crianças que estão de famílias muito bem financeiramente, mas atendo crianças que não estão tão bem, e tenho o meu projeto social também, minha parte de responsabilidade social, que ninguém nem sabe, né? Mas ali no meio daquelas crianças, tem crianças que não pagam, porque não podem. Mas elas têm o mesmo direito de ser trabalhada na parte pedagógica que uma outra criança que paga tem. Então, isso também me deu um equilíbrio muito grande, sabe? Legal, legal. E hoje você é referência na cidade hoje, né? Será? É? Eu sei que atualmente eu acho que eu sou a psicopedagoga mais antiga. Não, mais antiga. Eu sou. Porque antes de mim tinha a minha professora, que me incentivou muito quando eu fui para a clínica. Era minha professora e mais uma que tinha aqui, uma das minhas professoras de pós-graduação da psicopedagogia. Me incentivou muito, a Vera. E foi minha supervisora por um tempo. E agora eu já tô a idade que ela tinha, e ela já se aposentou. Eu acho que eu sou a mais velha hoje. Mas tá bom. Hoje você é referência. Hoje a clínica é referência, né? Que bom. Aqui na cidade, né? Então isso é muito bacana. É por isso que você tá aqui hoje, para contar a sua história para as pessoas saberem que de tudo que aconteceu, de tudo isso que você nos contou, você tirou muitas lições, você aprendeu muito, mas a sua base que você teve lá atrás, que te deu tudo que você tem hoje. Fez toda a diferença. A Paula que existe hoje, que a gente está conversando aqui, ela é a junção de toda a história que aconteceu lá atrás. Né? Exatamente, cada pedacinho. Cada pedacinho mesmo. E você sabe que eu falei que eu voltei para a sala de aula, 2 anos atrás eu fui convidada para dar aula na pós-graduação, 2 faculdades fora da cidade.
Aí fui pra uma, depois essa uma me indicou pra outra. Aí eu, ai meu Deus, acho que eu não vou. A aula é de sábado. Às vezes é segunda noite, às vezes é de quinta. Ai, mais uma coisa, acho que eu não vou. Aí o André falou assim pra mim. Falei, ai, você acha que, conversando em casa, vocês acham que eu vou, que eu não vou? Ai, não sei. Ele falou, mãe, você estuda muito. Você tem bastante conhecimento. Se estão chamando você, é porque você tem que passar esse conhecimento. Você não teve professor na pós-graduação? Tive. Então, você tem que agora passar o seu conhecimento. Tem que passar mesmo. Na mesma hora, eu peguei o celular e falei, eu vou. Não, foi ótimo. Um cutucãozinho ali, né? Não, mas... Os sentimentos. Os conhecimentos. O André tá falando que não pode guardar. O conhecimento. Sim. O André tá dizendo aqui que não pode guardar o conhecimento. E é realmente Aí isso. eu falei pra ele, mas isso vai demandar que abrir mão de alguns horários. Vai ter noite que eu não tô em casa, vai ter sábado que eu não tô em casa. Não, mãe, vai tranquila, eu já sou grande, já me viro com o papai aqui. E ele sabe, todos sabem com certeza da sua família que é por um tempo. Sim. É algo que você também precisa compartilhar, né? Deus te deu uma sabedoria que muitos não têm. Mas pra você compartilhar com as outras pessoas, como que você vai guardar isso pra você? Não faça isso. E hoje eu dou consultoria em algumas creches, algumas escolas, então vivo viajando pra isso também. Que ótimo. Paula, hoje tem a Clínica Integrar. Qual que é o site da clínica para as pessoas conhecerem? Espaçointegrar.com, mas eu deixo para você. Depois tá você coloca na descrição. Eu coloco na descrição, quem quiser pode procurar no Insta. Espaço Integrar, Isso, para conhecer um pouco mais, se inspirar também. Quem estiver ouvindo quiser uma inspiração, entra também para conhecer mais, né? Isso. Que eu tenho certeza que vai ser uma ótima inspiração, porque a clínica tá conhecer linda. Pessoalmente também, né? Só procurar, pode procurar legal. No Insta também? No Insta, no Face, no site. Legal. Paula, obrigado. Paula e André, que tá aqui junto com a gente também. O André é um menino fantástico. Tem que fazer um podcast do André, não tem como, né? Tem que achar Só um que dia tem que ser senhora pra acabar, viu? Porque ele fala mais que eu ainda. O André tem muito conhecimento também. Tem que dividir também, né? Não dá pra ficar guardando. Ele tem os sonhos dele, né? Já tá se preparando pra isso. Exatamente. Tem que colocar o André pra falar também. Quero agradecer você, Paula. Muito obrigado por dividir com a gente, contar a sua história pra gente, que é de extrema importância pra todas as pessoas. Eu tenho certeza que alguém a gente vai conseguir impactar, algumas pessoas vão conseguir se inspirar na sua história. Obrigado, viu? No meu WhatsApp eu tenho uma frase lá, que o meu objetivo é impactar vidas. Então tá no caminho certo. É isso aí. Obrigado, Paula. Obrigada, Bruno. Obrigado, André, também. Valeu, André. Até mais. E você que está assistindo, muito obrigado aí por estar com a gente até agora, viu? Assista e compartilhe também o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, com alguém que você acredite que se inspire com essa história também, tá bom? E continue com a gente aqui nas redes sociais. Um abraço para todos e até o próximo episódio.